Michael mais próximo de fechar com o Flamengo. Corinthians dá calote no Flamengo novamente. Temos bastante informação aqui pra vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Temos informações também do novo atacante que tá no radar do Flamengo. O Flamengo acabou de ver a proposta. Temos a questão do Michael, que tá bem mais próximo, né, de fechar aí com o Flamengo. Ainda não fechou, tá bom? Tem alguns veículos de imprensa aí trazendo que já fechou, mas até o momento não fechou, mas tá bem próximo. O staff do jogador, inclusive, gostou bastante da proposta do Flamengo. Vou passar tudo pra vocês, tá certo? Temos aí a possível escalação para enfrentar o Botafogo amanhã, jogo decisivo, né? Um clássico. Mas eu, na minha opinião, tá bom? Como eu já até comentei aqui, eu pouparia, porque quarta-feira é um jogo mais importante ainda. A Libertadores é o jogo mata-mata, né? É o jogo da volta na altitude, todos aqueles intempéries, né? Altitude, falta de oxigênio, bola rápida, tem todos os fatores aí que contribuem para ser um jogo de guerra, né? Um jogo de vida ou morte, tá bom? Mas antes vamos acompanhar aqui análise e comentários do Pascoal, do Zinho, falando também tanto para esse jogo diante do Botafogo, também como da vitória diante do Bolívar, tá bom? Vamos pro vídeo. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. O Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico, né? E jogar com tranquilidade o clássico. Perfeito? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Tranquilidade não vai estar tendo, né? Porque a quantidade de desfalque que ganhou... Sim, mas centroavante só tem o Carlinhos para jogar, né? A não ser que o Lohan vai jogar de centroavante, mas não é a função dele, ele é mais de vir de trás com a bola dominada, é mais meia do que centroavante. O Tite vai ter que arrumar uma situação. O Tite. Ganhou, legal, fez 2-0. Morreu com 2 substituições no banco. Tem coisas que a gente... É difícil a gente falar, sabe? Porque o time ganhou por 2-0. Mas quem tem o melhor elenco, quem tem todas as condições, não pode passar pelo Bolívar só por 2-0. É uma coisa que me incomoda. Fazer um gol no final do primeiro tempo e fazer um gol no final do jogo, no meio, sabe? Uma turbulência, 2 jogadores saem com lesões semelhantes, puxando a perna na face posterior da coxa. Sim. Então, eu fico meio que abismado. E depois a culpa é do sindicato? A culpa é... Poxa, o Silas não jogava 70 partidas, 78, 80 partidas por ano? Todo mundo jogou. Todo mundo faz isso. Só o Flamengo tem esse tipo de problema. Todos têm o mesmo tipo de problema. O Cebolinha se machucou sozinho, rompeu o tendão de Aquiles. Sozinho. Mas o Vinha se machucou. Se machucou porque torceu o joelho e teve uma fratura. Isso é torção com fratura. Sim. 2 cirurgias tem que fazer no joelho. É fatalidade. Já fez ontem cirurgias de cruzado anterior e tíbia. Aí vai para o jogo de ontem, 2 lesões musculares. Todos os times têm lesões musculares. Tá aí, o Flamengo, o Botafogo perdeu o Eduardo, perdeu o Tiquinho. Começa a contar os caras que todos os times perdem. Isso faz parte do futebol. Eu detesto isso. O Tite viu que o time tinha que produzir mais, viu que as coisas deveriam correr de uma outra forma, mas ele preferiu matar no peito. Chama para mim a atenção para evitar que as pessoas olhem pelo que não foi feito. Eu não gosto disso. Assume a responsabilidade. Hoje nós fizemos um jogo regular. Ponto. Poderíamos ter feito melhor. Ponto. Esclareceu o assunto. Tem muita coisa pra gente falar dessa partida, né? Vamos falar de arbitragem. Parecia que era um árbitro no primeiro tempo e um árbitro no segundo. Vamos falar da resposta do sindicato ao Tite. Vai mandando sua mensagem aí, #ESPNFCBR. Mas o presidente, o senhor do tempo, é a minha esperança para dar as respostas que eu quero sobre os jogos importantes e quem vai com tudo no final de semana. Presidente, morreu a esperança, é isso? Agora já é boa noite, tá? Boa noite, Opa. Dani, Silas, que bom tê-lo aqui conosco. Grande pescador, além de outras qualidades. Ali é danado, não tem pesca. várias qualidades. Ele pega mais peixe que você nesse negócio de pesca, quando você vai lá. Ele tem mais dinheiro, ele compra mais. Pega assim e ensina os outros, é professor também de pesca. Um abraço enorme ao Careca, tá assistindo, né, Careca? Olha lá. Rachou o vestiário, hein? Senti que rachou o vestiário. Gente, assim, antes de responder essa pergunta, só a pitada no Flamengo. Claro. O Flamengo ganhou de 4 quando o time do Bolívar veio aqui já classificado e ainda assim o Bolívar foi o primeiro do grupo do Flamengo. O Flamengo precisava demais ganhar para não ficar fora. Então, o time não estava nem aí, que já estava classificado
e mesmo tomando esse 4, ganha o último jogo e termina com 13 pontos na frente do Flamengo. Quando foi lá o jogo, foi 2-1. Então, assim, ontem eu vi que muita gente animada, é de 3, eu nem respiro, eu nem sorrio, eu não sei o quê, vai ser 5, o torcedor falando lá, fez até um rap. Fez um rap maravilhoso, legal, que terminava com 5-0 e tal. Ok, se fosse seria lindo, mas o outro time está nas oitavas, cara. O Bolívia veio aí para falar, estamos aqui. Ainda assim dava para ganhar mais 2, dava. Pelo número que finalizou, né, o número que se defendeu. Foram 2 bolas no travessão. Ok, mas quantos chutes foram do lado de lá? O Lamp também pegou bola, que eu vou te falar, o Lamp trabalhou do lado de lá, enfim. O Lamp é eterno. O Lamp era do goleiro e a gente era repórter. Ele era o goleiro da seleção da Bolívia, ele continua ainda. Ele tem 37 anos, né? Tem goleiros hoje com 37. Bom, nós temos do Fluminense com muito mais que 43, isso, né? Eu acho que tem o Fábio. 43, mas é que como ele foi titular há muito tempo, Pascoal, ficou na cabeça da gente que, pô, só esse cara que joga na Bolívia e nunca acaba. Mas, enfim, acho que o Flamengo está vivíssimo para isso. O único problema é que não abriu o 4-5 para, de repente, poupar lá. Né? Uma palavra que o Tite não gosta, mas aí ele não precisaria ir com força total, podia pôr os meninos para correr mais lá. Agora eu acho que tem que ir com a turma toda. Aí entra o problema. Mas e no final de semana? No final de semana, quem está sorrindo com toda essa preocupação de Palmeiras, de São Paulo, de Botafogo e de Flamengo é o Fortaleza. Ele está esperando que todo mundo entre mais ou menos, empate os jogos e ele tem um compromisso difícil, que é contra o Bragantino. Foi prejudicado também, né, o Fortaleza. Pois é, mas o Bragantino também tem um jogo com o Corinthians e o Bragantino saiu perdendo. Então, que Bragantino será esse? Com força total? O Fortaleza tem um jogo de volta no Castelão. Na quarta-feira. Vem do empate. Então, sim, todos eles estão precisando guardar um pouquinho de força, mais para a semana do que para o fim de semana. Mas, dependendo do que aconteça aí nesses clássicos, a gente pode ter uma segunda-feira com o Fortaleza na frente. Segurar. Precisa, porque já não tinha o Luceiro. O Luceiro estava machucado, não era? Marinho fez o gol e se machucou. Marinho fez o gol e sentiu também vai dar o pique para comemorar e se machuca. Eu não acho assim, vão usar aquele mistão. Não vão, cara. O brasileiro... Gente, ninguém sabe quem vai passar a quarta. Então, você não pode desgarrar. Você pensa no Palmeiras, pega um São Paulo. Aí o Palmeiras perde para o Botafogo, enfim, não classifica. Só tem um brasileiro. Não pode estar 5, 6, 8 pontos atrás, que aí não... Entendeu? Sim. Não acontece. A pergunta que apareceu aí, presidente, qual o jogo mais decisivo da rodada do final de semana? A gente deu 3 opções, né? Fluminense, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo ou outro. Aí fica a critério do debatedor. Pra ponta, Botafogo e Flamengo. E decide uma liderança que se empatar por que é mais pode importante ser do que Palmeiras e São Paulo? Porque os estão brigando pela liderança. Então, o Palmeiras. Mas mesmo ganhando o Palmeiras ou São Paulo, mesmo ganhando o Palmeiras, São Paulo ganhando o Palmeiras ou o Palmeiras ganhando o São Paulo, eles não vão chegar na liderança. Quem vai brigar pela liderança é o Botafogo com o Flamengo. E aí no Flamengo tem um jogo contra o Internacional. O jogo é no Engenhão? O jogo é no Maracanã. O primeiro foi no Maracanã. Bom que os dois descansaram aqui no Brasil, né? O Palmeiras muda a vida, Nenhum teve hein? que Se sair. não vencer esse jogo, começa a dar uma pesada. Para quem? Pro Palmeiras, eu Sim, acho. porque ele vai a 23 jogos, né? Lembrando que ele tem jogo a menos do que o Fortaleza e do que o Flamengo, né? Ele joga mais. Joga mais, Palmeiras, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras tem 22. Mas o menino já voltou também, né, Dani? Mauro, Pascoal, Estevão já voltou. Conta muito. Não, então, exatamente porque ele tem um diferente. jogo a mais que ele não pode perder, Silas. Né? Você já tem um jogo a mais. Eu falei o São contrário Paulo? aqui. Aí você vai e não ganha. Então, aí começa a pesar. Eu acho esse jogo bem pesar. pesado. O São Paulo tá na briga no fica Brasileiro. pesadíssima contra o Botafogo. O São Paulo tá na briga no Brasileiro. Eles têm o mesmo número de pontos. Sim. Não sei se vai botar todo o time titular ou se vai dar uma mesclada. Por exemplo, eu não sei se o Arboleda vai jogar, porque o Arboleda apanhou ontem. E olha que foi o Arboleda, hein? O jogador grande e forte. Bateu nele, hein? O Betancourt bateu nele sem dó. O centroavante bateu no zagueiro ontem sem dó. Não foi só ele que apanhou, não. Deixa eu fazer o seguinte, então. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Campeonato Brasileiro. Você vai votando na nossa enquete, vai mandando sua... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos para as informações aqui, né? Bastante importantes aqui. Primeiro, o Michael. A informação que a gente tem... tinha bastante veículos aí falando, né? Dando como certa a contratação do Michael. Já dizendo que tá tudo certo, mas não tá bom? Não tem nada fechado ainda. Inclusive, o Michael hoje à tarde tá jogando, né? Contra o Al Nassr, lá do Cristiano Ronaldo. O Al Hilal contra o Al Nassr. Inclusive, vai ser o jogo de despedida dele. O staff já tá ciente disso. O que acontece? O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros. Questão de salários e luva deu em torno de 5 milhões de euros. O staff pediu 6.
De todos os brasileiros que ofereceram, né, a proposta por Michael, a do Flamengo foi a mais alta, a que mais agradou. Teve a do Corinthians, mas o Corinthians a gente sabe o que está acontecendo. Inclusive, para alertar aqui, o Corinthians acabou de dar um calote no Flamengo, não pagou o que tinha acertado com o Flamengo pela questão do Mateuzinho. Né, a parcela do Mateuzinho, o Corinthians não pagou, não só o Flamengo, também como o próprio Cuiabá também está cobrando o Corinthians. Outros clubes também estão cobrando, né? Tá dando calote geral em todo mundo. E se diz, né? E querem contratar, estão só contratando, mas para pagar que é bom nada, né? A gente vê aí a gestão que tá fazendo. Chegou prometendo Deus e o mundo e tá, bem dizer, um inferno lá no Corinthians, né? Não paga ninguém, crise lá sem fim. Caso de polícia, tudo mais, seja, veio aí recentemente, né? Que tá acontecendo lá no Corinthians, um escândalo atrás do outro. E para piorar, não tá pagando o que deve, né? O Flamengo recebeu o calote aí, não recebeu a parcela do Mateuzinho. Não sei se o Flamengo vai cobrar. E tem a questão do Cuiabá, que também já tá cobrando o Corinthians, né? Mas vida que segue, tá bom? Em relação ao Michael, a proposta do Flamengo foi a maior, né? Que o Flamengo ofereceu, dos clubes brasileiros. E foi a mais que agradou o staff do atleta, né? O staff do Michael. Ele quer muito vir pro Flamengo, ele até falou isso, né? Publicamente. O staff pede 6 milhões, mas eu creio que o Flamengo vai chegar ao acordo logo. A diferença é de 1 milhão de euros, né? E tem tudo para fechar, tá bom? Essa semana vai ter uma nova reunião com o staff do jogador, inclusive com o próprio atleta, para chegar aos termos, né, aos denominadores comuns, para poder fechar, sacramentar o negócio. Inclusive é um dos pedidos do Tite, né? O Tite quer que resolva isso o mais rápido possível, para poder ir para a vaga lá do Cebolinha, com o qual perdeu a temporada, não só o Cebolinha, como a Matias Vinha também, né? Perdeu a temporada, estão fora aí da temporada do Flamengo. E o Michael vai cair muito bem nesse lado. A gente já conhece o jogador, um ótimo jogador, o Michael, sem precedentes, tá bom? E tem tudo aí para contribuir com o Flamengo. Espero que dê tudo certo. Segunda, acho que é segunda ou terça-feira agora. Eu vou até olhar aqui, mas é segunda ou terça-feira a reunião para poder resolver isso de vez com o Michael, tá bom? Mas tá bem dizer, adiantado, não tem nada fechado, mas tá, vamos dizer, 90% já encaminhado para a gente só pode ter certeza depois que assina o papel, né? A gente já viu o próprio caso do Claudinho aí, que fizeram até o vídeo e tudo mais, tava tudo certo com o Flamengo. E de repente foi tudo pro espaço, né? Então a gente só pode afirmar com certeza depois que ele assinar o contrato. Mas 90% aí já adiantado com o Michael. A única proposta melhorzinha que eles gostaram, tanto do staff como do jogador, foi a do Flamengo, tá bom? Temos outra aqui também na mira, né? Outro atacante aqui na mira. É o Thiago Cabeleiro, eu não conheço, tá bom? Nunca vi falar desse jogador. Ele tem apenas 19 anos, veste a 10 do clube, no qual é o Nacional, né, do Uruguai. A ideia do Flamengo é trazer o jogador por empréstimo com opção de compra de 70% dos direitos econômicos do jogador e geraria mais ou menos em torno de 600 mil dólares, né? 3,3 milhões de reais. O time paraguai pediu uma quantia maior para poder liberar o atleta, né? O Flamengo tá aí nesse meio termo aí. Eu espero que o Flamengo resolva isso o mais rápido possível. Porque aí, lembrando que a janela agora termina agora em setembro, o Flamengo precisa urgente, né? Um lateral direito, um lateral esquerdo e um atacante, já que perdemos aí o Cebolinha, né? E agora tivemos a lesão aí do Pedro, o qual vai ficar 2 a 3 semanas aí se recuperando. O Gabigol foi um pouco mais sério, vai ficar mais ou menos um mês fora. A gente só tem o Carlinhos, mas o Carlinhos só tá inscrito na Libertadores e no Brasileiro. Não pode participar da Copa do Brasil por ter já jogado pelo Nova Iguaçu, né? Do Rio de Janeiro. Por isso o atleta não pode mais atuar pela Copa do Brasil. E o Flamengo precisa urgente. Temos o Bruno Henrique, né? Mas ainda precisando de mais outro atacante. Mas é o jogo da volta agora dentro do Bolívia, a gente só tem um Carlinhos mesmo para poder atuar e o Bruno Henrique, né? Não tá sem nenhum. E o Luiz Araújo pode dar aquela função, mas não é a dele, né? O Luiz Araújo é mais pelos lados. A gente precisa urgente resolver isso. Vamos aí vender o Fabrício Bruno, né? Que já tá bem dizer tudo certo lá com o Sotman, né? Da Inglaterra. Temos também o Mateuzinho, o Wesley, perdão. O Mateuzinho recebeu o Flamengo, recebeu o calote, né? Do Corinthians. Temos o Wesley do Flamengo, que já tá bem tudo certo aí com o Atalanta. A Atalanta aumentou a proposta, bem dizer, fechar, né, a contratação. O Flamengo vai receber uma bolada, na minha opinião, é um valor absurdo, né, que o Flamengo vai receber pelo Wesley. Tá evoluindo bastante, né, tá jogando bastante. Hoje, na minha opinião, o Varela tá bem melhor, né, arrebentou esse último jogo agora dentro do Bolívia. Foi um dos melhores jogadores no campo, junto com o Luiz Araújo. Mas o Flamengo precisa de 2 laterais urgentes, né? Já perdemos agora o Matias Vinha, só o próximo ano agora. E a gente precisa de um lateral esquerdo e um lateral direito à altura para poder suprir, né, a necessidade do Flamengo.
A gente sabe até que o Ailton Lucas não joga todo jogo, ele oscila muito, às vezes ele tá bem durante o jogo, arrebenta, mas tem outro jogo que ele vai muito mal, meio displicente. Às vezes dá um apagão nele, né? E acaba comprometendo um pouco o sistema defensivo. E a gente precisa contratar o mais rápido possível, né? Eu espero que o Marco Braz aí e o presidente do Flamengo tenha um pouco de consciência e consiga abrir mais os cofres para poder contratar, que o Flamengo precisa urgente, ainda mais agora nessa reta final de mata-mata, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, tá bom? Sim, em relação ao Brasileiro, a gente ainda não tem o time definido realmente. Hoje vai ter o último treinamento, agora à tarde, para poder definir o time que vai enfrentar o Botafogo amanhã, às 6h30 da noite, tá bom? Lá no Engenhão, Botafogo e Flamengo, tá certo? O mando de campo é do Botafogo. A gente espera que o Tite tenha um pouco de bom senso, né? Um pouco de consciência. A gente sabe que é um jogo muito importante, porque vale a liderança do campeonato, né? Embora o Fortaleza esteja na nossa frente, mas um tropeço lá é a vitória do Flamengo dentro do Botafogo, o Flamengo reassume a liderança. Mas também tem outro ponto, né? Que a gente tem um jogo muito difícil quarta-feira, né? Altitude, 3.600 metros, como eu já falei aqui. Tem a questão do oxigênio, né? A questão respiratória e tudo mais. Tem a questão da velocidade da bola, tem a questão da adaptação. Os jogadores sentem muito, né? A gente viu isso no primeiro jogo lá pela fase de grupos. O próprio Davi Luiz sentiu bastante dificuldade, teve um pouco de falta de ar, até precisou de oxigênio e tudo mais. Sentiram muito os jogadores do Flamengo, a gente sabe que é muito difícil lá. Por isso, na minha opinião, seria fundamental o Flamengo poupar agora, descansar os jogadores para ir voando lá para esse jogo, que vai ser um jogo de guerra, né? O Bolívar vai fazer de tudo para estabilizar o Flamengo e tentar de tudo para poder conseguir classificação. Por isso, eu pouparia, colocaria a base, é minha opinião, tá bom? Mas eu respeito a opinião de vocês. Colocaria a base e iria com tudo, com força máxima para cima do Bolívar, tá certo? Que na minha opinião, a Libertadores é muito mais importante do que o Brasileiro, do que a Copa do Brasil, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, se puder sim, também queria desejar, né, os familiares aí do Silvio Santos, que infelizmente faleceu hoje, o grande Silvio Santos. Para quem não conhece a história do Silvio Santos, vocês podem pesquisar aí, uma história belíssima, né? História de superação, de motivação, a história de vida dele, como ele conseguiu tudo que ele teve, né, e tem hoje, junto com sua família e tudo mais. Infelizmente ele partiu, né? A gente espera que desconforte aí a sua família e tudo mais, tá bom? Mas já que né, conforto é para sua família e tudo mais, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. O link vai estar na descrição.